Este edifício, o Burj Khalifa, que permanece forte em solo solto e arenoso, enfrentando os fortes ventos árabes, é realmente uma maravilha da engenharia moderna. Neste vídeo vamos explorar todos os segredos de design do edifício mais alto do mundo, começando pelo seu núcleo hexagonal surpreendentemente simples. Esta incrível façanha da engenharia civil é capaz de até confundir o vento devido à sua forma única e combater os raios com a ajuda da tecnologia moderna. Vamos ver isso. A alma do Burj Khalifa é seu núcleo hexagonal. Esse núcleo construído de concreto armado é o grande salvador, permitindo que o Burj Khalifa permaneça de pé apesar das devastadoras tempestades de vento de Dubai e ajuda a manter o peso do edifício equilibrado. O hub também acomoda todo o sistema de elevador deste edifício. Um núcleo tão fino é altamente instável. Em teoria, poderia cair a qualquer momento. Mas a Skidmore, a empresa que projetou o Burj Khalifa, apresentou uma solução inovadora. Eles se inspiraram nos contrafortes que normalmente vemos nas barragens para segurar o núcleo da parede e usaram suportes semelhantes ao redor do núcleo. Para tornar as torres ao redor dos contrafortes práticas, eles infundiram um design em forma de degrau aos contrafortes. Sabemos que os edifícios são sempre verticais, eles nunca são inclinados, não é? Aqui está a principal mudança. Os engenheiros da Skidmore projetaram os contrafortes para que você possa realmente viver ao lado deles sem nem perceber que são contrafortes. Os arquitetos do Burj Khalifa também usaram eficientemente esse espaço para corredores. Então, do corredor, as pessoas caminham para seus apartamentos entre as paredes de contrafortes. Os arquitetos então projetaram enormes fachadas de vidro ao redor dos contrafortes, dando a todos os hotéis e espaços de conveniência dentro das fachadas uma vista de tirar o fôlego de todos os lados. O suporte necessário para essas fachadas de vidro veio dessas paredes e colunas transversais. A principal função da parede transversal não é apoiar as fachadas. Para entender isso, vamos ver um exemplo. Há uma tempestade de areia em Dubai, mas não há paredes transversais. Considere essa situação. As forças de resistência provenientes dos contrafortes do lado oposto evitam que o edifício tombe. No lado esquerdo, a força do vento é resistida pelo efeito combinado de ambos os contrafortes que estão em ângulo. Contudo, um edifício tão esbelto e uma enorme força da pesada tempestade de areia obviamente levarão toda a estrutura do edifício a tombar demais. Agora, precisamos entender uma propriedade notória do concreto: sua fraqueza contra a tensão de tração. Quando um bloco de concreto se dobra, a tensão de tração é causada na seção externa do bloco. O concreto só pode suportar uma pequena quantidade de tensão de tração e formará rachaduras facilmente se a tensão de tração continuar. É por isso que o núcleo hexagonal possui barras de aço dentro dele. As barras de aço absorvem a maior parte da tensão de tração. No entanto, se o núcleo dobrar demais, a seção de concreto do núcleo não será capaz de lidar com a tensão de tração. O melhor método para evitar a dobra de uma viga em balanço na engenharia estrutural é usando uma seção em forma de I. É exatamente isso que estamos fazendo quando conectamos as paredes transversais aos contrafortes. Se você observar atentamente, poderá ver que a forma agora se tornou como uma seção transversal em I. Todo o edifício é agora estruturalmente forte e pode suportar a tensão de tração sem dobrar. Você consegue ver algumas listras pretas no design original do Burj Khalifa? São pisos mecânicos. Se você quiser entender sua importância, dê uma olhada neste diagrama. Ele mostra todas as colunas usadas no Burj Khalifa. É uma selva completa. Essas colunas têm boa estabilidade quando são conectadas aos pisos conforme mostrado. Sabemos que os pisos já são fortes, pois estão conectados ao núcleo. Os telhados mecânicos também são usados para abrigar sistemas elétricos e de refrigeração de ar, tanques de água e muitos outros sistemas que dão vida ao Burj Khalifa.
Ninguém fica nesses telhados. Esses pisos têm uma aparência diferente porque são revestidos com paredes de concreto e tubos que são usados pelos trabalhadores para que possam se agarrar a eles durante a limpeza da fachada de vidro. O interessante é que apenas cerca de 70% do Burj Khalifa é sustentado pelo núcleo de concreto. Os 25% superiores não têm nenhum suporte do núcleo de concreto. É uma estrutura de aço. Embora o Burj Khalifa resista principalmente à flexão, o topo dessa superestrutura pode dobrar e balançar cerca de 1,80 m em tempestades de vento. Eu sei, parece bastante. O aço pode resistir facilmente a cargas de tração. Então, se você experimentar uma oscilação como um terremoto, não entre em pânico. Provavelmente é o Burj Khalifa dizendo um olá agilmente aos ventos. Graças ao concreto armado, o núcleo hexagonal é capaz de suportar a torção, isso é, o estresse da torção e do cisalhamento causados pelo vento. Este incrível sistema de núcleo com contraforte é o motivo pelo qual o Burj Khalifa também é conhecido como uma haste reforçada na face do vento. Nossa abordagem de design resultou em um Burj Khalifa que se parece com isso. Contudo, o verdadeiro Burj Khalifa se parece com isso. Uma estrutura assimétrica em vez de simétrica. Por que os projetistas desta estrutura maravilhosa optaram pelo design assimétrico? Quando o vento passa ao redor de uma estrutura, pode levar a um fenômeno de mecânica de fluidos muito bonito e perigoso chamado desprendimento de vórtices. A maneira como eles dançam parece interessante, certo? Contudo, é perigoso porque os vórtices estão flutuando, gerando uma força flutuante no edifício. Se a frequência natural de vibração desse edifício for igual à frequência dessas flutuações de força, o edifício oscilará violentamente assim. Um fenômeno chamado ressonância. Essas oscilações continuarão aumentando e podem eventualmente levar à falha completa do Burj Khalifa. Para superar esse problema, a SOM, que projetou o Burj Khalifa, apresentou uma inovação arquitetônica. A ideia de Bill Baker e sua equipe de quebrar o vórtice era criando uma espiral no Burj Khalifa. Uma forma espiral é a melhor solução para eliminar o desprendimento de vórtices. Simplesmente confunde o vento, pois a forma varia. Você consegue encontrar uma espiral escondida na estrutura dessa construção? Para descobrir a espiral escondida no Burj Khalifa, considere estas torres simples com alturas variadas, mas cheia de pétalas. Você pode ver claramente a espiral agora. Se você observar o Burj Khalifa, verá que também foi construído com a mesma técnica, torres de alturas variadas formando uma espiral discreta. Bill Baker usou mais uma versão em espiral para o topo do Burj Khalifa. Ele especificou vários ângulos para as camadas. A essa altura, esta espiral densa ajuda a lutar contra o desprendimento de vórtices de ponta. Essas inovações são a razão pela qual o Burj Khalifa atingiu com sucesso 830 metros, embora inicialmente tenha sido projetado para atingir apenas 518 metros. Um adicional de 312 metros, o que é quase tão alto quanto a Torre Eiffel, foi adicionado durante a construção. Que conquista maravilhosa para Dubai! Mas como uma estrutura tão pesada é capaz de ficar de pé no solo arenoso da Arábia sem afundar? Os engenheiros deste edifício não conseguiram encontrar nenhum extrato duro nesta área, mesmo depois de descer 140 metros. Essas rochas sedimentares também são menos fortes. Assim, os engenheiros enfrentaram dois desafios. Um era a baixa capacidade de carga do solo, e o segundo era o assentamento diferencial da estrutura. Para resolver esses problemas, eles usaram um radier que é preso no núcleo hexagonal, seções em I e colunas. O radier foi feito de uma laje de estrutura em concreto armado espessa e de alto desempenho. Este radier distribui o peso do edifício em uma área maior de areia igualmente e, portanto, resiste ao assentamento diferencial. Como a areia e as rochas fracas suportarão uma massa tão grande, este radier vai afundar. Bill Baker veio com uma solução, usando várias estacas em concreto armado. O atrito entre a superfície dessas estacas e as rochas sedimentares fracas, mas rígidas, resistirá à carga do edifício. Você notou as belas pétalas parecidas com flores logo acima da fundação do edifício?
Este design estrutural, especialmente estas pétalas, foi inspirado em uma das flores mais cultivadas em Dubai, o lírio-aranha. Esses raios no Burj Khalifa são fascinantes, mas alarmantes. No topo desse edifício, este pequeno e peculiar dispositivo é o que impede o Burj Khalifa de queimar. É um para-raios. Essa cúpula está conectada a um equipamento sensor que é alimentado por uma pequena bateria. Assim que detecta uma nuvem supercarregada nas proximidades, o para-raios gera imediatamente cargas opostas em sua superfície para atrair o raio em sua direção. O fluxo de elétrons do raio passa então pela estrutura de aço da coluna externa e dissipa nos poços de terra através do aço dentro das estacas de fundação. Os elétrons viajam apenas pelas colunas externas devido ao efeito peculiar. O Burj Khalifa é a haste de raios de Dubai. Seu para-raios coleta os relâmpagos de quase toda Dubai graças à sua grande altura. Chegou a hora da parte mais interessante. Como eles levantaram o concreto a essa altura? Devido ao clima quente de Dubai, mesmo que tivessem usado as bombas mais potentes, o concreto teria solidificado antes de chegar ao destino. Em vez disso, a equipe usou um tipo especial de concreto chamado C50 e C80, misturado com gelo frio enquanto o bombeava. Esse trabalho de despejar o concreto nas formas era feito à noite e fixava imediatamente. A equipe completava um andar toda semana. Todo o projeto levou 6 anos para ser concluído. Você pode estar pensando, seria possível que outro prédio ultrapasse a altura do Burj Khalifa? À medida que um edifício fica mais alto, os desafios de design que vimos neste vídeo também aumentam. Se os engenheiros forem inteligentes o suficiente para superar esses desafios, eles podem alcançar um edifício ainda mais alto. Mas não é uma tarefa simples. Agora que você já entendeu os detalhes incríveis que mantêm essa mega estrutura permanecendo de pé, vamos fazer um tour por dentro desse prédio. Muito em breve chegaremos ao topo do Burj Khalifa ao final deste vídeo. Mas antes de sair, não se esqueça de se juntar à equipe Lessix.